Queridos irmãos, vocês que estão aqui presentes, bom dia vocês que estão em casa, conectados conosco. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia de descansarmos das obras deste mundo, dia de focarmos nosso coração e nossa mente na palavra de Deus, dia de adorarmos ao Senhor, não é verdade? Assim Deus instituiu um dia de descanso a cada 7, e nós estamos aqui cumprindo isso. Bem-vindos vocês que estão presencial, que bom ver vocês de perto novamente, um abraço no coração de todo mundo. Você que ainda não pôde estar ou não veio por algum motivo, vamos estar no mesmo espírito, no mesmo coração, voltados ao Senhor, amém? Se você puder ficar de pé, pegue sua Bíblia, você em casa também, vamos abrir no livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 1. Quero ler essa pequena palavra. Livro de Atos, capítulo 1, no versículo 6. Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado, e ele estava naqueles 40 dias onde ele esteve aparecendo aos discípulos. Andou com eles, comeu com eles, atravessou paredes, estava aqui nos últimos momentos com os discípulos pessoalmente. E ele então estava aqui reunido com eles, e eles perguntaram para Jesus. Então, versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Eles esperavam um libertador que os libertasse do Império Romano. Eles esperavam um libertador que ajudasse eles a sair daquela dificuldade política, social em que eles viviam. E ele veio para libertar principalmente a nossa vida espiritual. E eles ainda não tinham entendido. Então, quando eles viram que Jesus ressuscitou, realmente ele é poderoso. Então, quem sabe é agora que ele vai mudar tudo, né? Mas ele falou assim para eles, no verso 7, mas Jesus lhes respondeu: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Terminando de dizer essas palavras, Jesus foi elevado às alturas diante dos seus olhos, e subiu ao céu, e uma nuvem o cobriu. Então esta foi a última palavra de Jesus para os discípulos. Eles estavam preocupados com o dia de hoje, com o dia atual que eles estavam vivendo, com o momento atual que eles estavam vivendo. E perguntando: Senhor, será que é agora? Será que é hoje? E ele disse: não vos compete saber tempos nem épocas. Eu não sei se é daqui a uma semana, se é daqui a um ano que eu volto. E os discípulos achavam que Jesus já ia voltar naqueles dias. Teve gente que logo depois, já deixou de trabalhar, já estava se encostando porque já ia acabar tudo. Já se passaram 2000 anos, Jesus ainda não voltou. Mas ele deixou uma ordem aqui: não vos compete saber o tempo, mas enquanto isso, vão e façam discípulos, vão a todas as nações. E eu estava lendo isso aqui ontem, eu pensei, isso aqui também é para nós. Hoje em dia nós estamos em tempos difíceis, nós temos visto confusões, sinais, maravilhas. Muitos dizem que Jesus agora está voltando, que agora vai, que está chegando, que está acontecendo isso e aquilo. Pode ser? Pode. Já passou 2000 anos, é bastante tempo, provavelmente, mas ainda assim a gente não sabe. Se falta mais um mês, se falta mais um ano, mais 10 anos, não sabemos. Então, enquanto isso, vamos obedecer a palavra. Enquanto isso, vamos obedecer à vontade de Deus.
Aqui no caso ele falou também sobre missões, sobre estar indo, fazendo discípulos. Mas tem tantas outras ordens que Deus nos dá. Então nós temos que viver aqui neste mundo, hoje, amanhã, o dia a dia, todos os dias, obedecendo todas as vontades de Deus. Seja em missões, seja dizimando, seja ofertando, seja evangelizando, seja tendo uma vida de santidade, seja vivendo em obediência, em todas as áreas. Não importa o dia final. O dia que ele achar que vai voltar, ele vai me encontrar na minha posição correta. Então hoje é domingo, hoje nós estamos adorando ao Senhor como Ele sempre orientou. Que um dia na semana parássemos tudo para adorá-lo, para meditar na sua palavra. E é o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã. Seja fiel, seja constante no dia de hoje, o hoje da tua vida, e fazendo a vontade de Deus, que Ele te encontre trabalhando, seja qual for o dia e a hora que Ele voltar. Amém? Senhor amado, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem promessas lindas e maravilhosas. Mas hoje, Senhor, o Senhor me deu essa palavra de alerta, de entendimento, que nós temos que continuar alertas, fazendo aquilo que o Senhor nos pediu, nos chamou a fazer. A cada dia que o Senhor nos encontre fazendo a tua vontade, te agradando. Ajuda-nos, Senhor, a ser filhos obedientes em todas as áreas da nossa vida. Que este culto, este domingo, seja para adorar ao Senhor, seja para exaltar o teu nome. Que este culto venha alimentar os nossos corações com a tua palavra, com o teu consolo, com a tua esperança, com palavras de vida eterna. Que os nossos louvores e nossas orações subam ao Senhor com alegria, subam ao Senhor com corações sinceros, subam ao Senhor como um perfume agradável diante do Senhor. Recebe nossa adoração, papai, porque te adoramos de coração sincero, em nome de Jesus. Amém. Começar, vamos dizer ao Senhor: Senhor, você é retorno. Senhor, nós queremos estar a cada dia pertinho de Ti, nos aprofundando em comunhão com o Senhor. Queremos desenvolver um lugar secreto, um lugar especial, um tempo especial para estar sempre contigo. Aleluia. És tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Fala isso para Jesus. Tua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Quero encontro
és tu. Teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Ai, eu amo a tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Seguro em tuas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me inunda com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Neste momento nós estamos nesse lugar secreto. Tem que haver lugar secreto no nosso particular, na nossa casa, todos os dias. Mas neste momento nós estamos buscando essa comunhão. Nós estamos buscando um momento de mais profundidade com o Senhor. Ah, Senhor, os teus braços é o melhor lugar para nós descansarmos. Os teus braços, Senhor, é o melhor lugar de consolo, de conforto. A tua presença, Senhor, é o melhor lugar para nós descansarmos. Deus poderoso, nós te adoramos, nós te amamos, Senhor. Bendito é o teu nome. Nós declaramos que o Senhor é o Rei dos nossos corações. Sem ti nada somos, o Senhor governa, o Senhor domina. A tua vontade é o que nós queremos fazer. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. É ela que interessa para nós, Senhor. Nós abrimos mão da nossa vontade, nós abrimos mão dos nossos desejos para descansar em ti. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, a razão do meu viver. Tu és a minha canção, tu és bom, bom. Tu és bom e tu és tudo que nós necessitamos. Oh. Diga isso uma vez mais. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom.
Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, tu és a minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, tu és a minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, Tu não me deixarás, tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, tu não me deixarás. Tu não me deixarás, tu não me deixarás jamais. Deixarás jamais. Tu és bom, bom, bom. 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 Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele é bom, Ele é fiel e Ele realmente nunca nos deixará, jamais nos abandonará, não nos desamparará. Por isso estamos seguros em seus braços, por isso descansamos em sua presença. Por isso a sua palavra é o pão e a água de cada dia que nos alimenta a alma. Por isso nós buscamos ao Senhor em primeiro lugar todos os dias da nossa vida. E Ele não é apenas poderoso e está lá no céu nos olhando. O Senhor está aqui. Jesus também falou: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eis que aí estou convosco. Somos muito mais do que 2 ou 3. Mas Ele quis dizer: onde estivermos com o coração voltado para Ele, aí Ele se faz presente. E Ele está presente neste lugar. Ele está presente aí na tua casa, porque o teu coração também está voltado para o Senhor. E onde Ele está, Ele passa com o seu poder. Ele é Deus de perto e Deus de longe. E Ele faz milagres, e Ele faz curas, e Ele faz libertação. Todos os dias o poder de Deus está à nossa disposição. Creia que o Senhor tem algo especial para a tua vida nesta manhã. Se você hoje não veio ao culto presencial porque está em casa enfermo, porque está em casa ainda em resguardo, porque está com alguma deficiência, alguma limitação, o poder de Deus te alcança nesta manhã e te fortalece, porque Ele se alegra em cuidar dos seus filhos e o seu nome será glorificado. E nós que estamos aqui também, o Senhor sabe a necessidade de cada um. Se é cura, se é consolo, se é libertação, se é esperança. E o Senhor completa a sua obra nas nossas vidas. Nós cremos, Jesus, que o Senhor está aqui. Estás aqui.
noite entre nós te adorarei, te adorarei. Estás aqui mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui mudando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminhos no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Nós recebemos do Senhor tudo que necessitamos, pelo teu amor e tua bondade. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Poderoso és. Tu és nosso Pai, cheio de amor. Nós te adoramos, Senhor. Dá glória a Deus, te glorificamos, luz na escuridão. Eu sei quem tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Pai, glorificamos o teu nome, te bendizemos, te adoramos nesta manhã. Declaramos que tu és bem-vindo a este lugar. Aqui é onde estamos nos reunindo para te honrar, para te adorar. Estamos aqui para dobrar os nossos joelhos, inclinar nossos corações e dar toda a honra e toda a glória a ti, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus. Vocês que estão aqui, glória a Deus pela sua vida. A vocês que estão conectados conosco em casa, podemos sentar. Se você já está sentado na sua casa, fique confortável, mas não durma, não se distraia. Estamos no momento de adoração. Nós estamos dizendo assim: hoje é culto. A palavra culto significa adoração a um ser, a algo que é superior a você. Se o homem presta um culto ao outro homem, isso vira idolatria. Se presta o culto a uma divindade, também a uma que não seja o próprio Deus, ele acredita ser uma divindade. E o culto então é uma rendição a alguém que é maior do que você. Quando você vem à igreja, quando você sintoniza nessa transmissão, você está reconhecendo
que veio a este momento para adorar, para cultuar, para se quebrantar, para se humilhar, para reconhecer que Deus é maior, está acima. Nós não estamos vindo à igreja para pedir, mas também acabamos pedindo, porque o Senhor disse para pedir, para buscar, mas o propósito principal é se render aos seus pés. Agradecer pela semana, agradecer pela vida, agradecer pelas bênçãos, agradecer porque está nos sustentando. Se Ele não tira o problema, não remove a dificuldade, Ele nos dá a oportunidade de crescer. Em tudo temos que reconhecer a boa mão de Deus. E quando estamos nos rendendo diante dEle, isso muda completamente nosso entendimento da vida, nosso entendimento deste propósito. Se você lembra de alguns momentos que tem um jogo de futebol, imagine assim, que as pessoas pagam um valor para estarem presentes e ver ali de longe, quem senta lá atrás na arquibancada, vê de longe ali, correndo os jogadores, a bola fica assim pequenininha, mas ele paga para dizer, eu estou fazendo parte daquele momento. Depois, quando disser que o time ganhou, ou qualquer situação, ele quer dizer, eu estava presente, eu estava lá. A pessoa vai num show de música, uma apresentação, ela quer ver de longe lá, tá pequenininho assim, parece um bonequinho, o cantor principal, mas ela quer dizer, eu estive lá. E cria uma identificação, cria uma unidade entre nós e o nosso Deus, quando dizemos, estamos ali presentes. E você pode fazer isso à distância, mas desde que isso seja algo necessário, seja algo que o momento o exige, mas podendo, aqui está a casa do Senhor. A palavra do Senhor nos diz para que quando nos apresentamos ao Senhor, tragamos nossas ofertas. Você trouxe sua oferta? Sua adoração é sua oferta. Você, quando veio adorar, foi a sua primeira oferta a Deus. Quando você vem adorar e adora, é o segundo ponto, você está dando sua adoração, porque nós podemos ir adorar e se distrair, toca uma mensagem no celular e você vai ler aquela mensagem. Enquanto você está curioso por ler aquela mensagem, o culto está andando, estamos adorando, e aí você está perdendo um tempo precioso. O que pode ser mais precioso agora do que dedicar toda a sua atenção à adoração e quebrantar-se aos pés do Senhor? Precisamos todos nós entendermos que este momento é algo que no mundo espiritual está abrindo portas para nossas vidas, que nós não estamos nesse momento perdendo tempo, de maneira que quando acabar a gente tem que procurar ligar, atualizar notícias, conversar com pessoas para ganhar o tempo perdido. Quando a pastora abriu o culto, ela estava dizendo que Deus, quando instituiu um dia da semana para que paremos nossas correrias, nossas atividades, e o domingo, no caso nosso, tem que ser o dia em que mais a gente dedica ao Senhor. Agora, eu imagino que um feirante que tem feira num domingo, ele vai ter que gastar o tempo dele ali naquele 4 da manhã, já está montando a barraca dele, vai passar o dia, amanhã todo até 2 da tarde ali vendendo, depois tem que desmontar, limpar. Quem sabe ele possa vir à noite para um culto, pode ser que ele seja tão esgotado que ele diga, segunda ou terça-feira, quinta-feira é um dia melhor para eu adorar a Deus. Mas ele entendeu, eu preciso separar um dia onde eu me dedique mais do que todos os outros a esse Deus. E nós estamos fazendo isso. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Filipenses. Livro de Filipenses, Filipenses aqui, logo no capítulo 1, no versículo 5, diz assim, versículo 4 e 5, assim como ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. E Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos,
por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória, da sua graça, e que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, em Jesus Cristo. Só até aqui para dizer que, antes da fundação do mundo, Ele te escolheu para ser dele. Que é surpreendente. É de fazer a gente ficar pensando como que, quando Deus criou o céu, a terra, os planetas, criou a vegetação, criou os mares, criou a vida na terra, o ser humano, e depois de Adão e Eva, ele disse, olha, lá no ano 2000, ou no ano 1940, 50, 60, 80, vai nascer tal pessoa. Ele vai nascer lá no ano de 1970, e lá no ano de 1990, aos 20 anos de idade, ele vai entender que Jesus é meu filho e vai entregar a sua vida a ele. Que plano maravilhoso! Quem consegue planejar com antecedência? E ele conquistou sua vida, conquistou seu coração. Ele é digno de toda a nossa adoração. Quando estamos na igreja, estamos adorando aquele que nos escolheu. Quando você disse, eu quero Jesus, na verdade, Ele já havia trabalhado em seu coração, em sua vida, para que você dissesse essas palavras e o recebesse em seu coração. Ainda que alguns pensem, eu vou aceitar Jesus, não é o tempo, não é a hora, vou deixar para depois. Mas na verdade é o Senhor trabalhando no seu coração. E que bom quando a gente diz isso, né? Glória a Deus. Nós vamos cantar um louvor agora. Vou pedir para colocar aqui embaixo o número da conta bancária. Você da sua casa pode transferir agora ou assim que possível. Você que quer fazer uma oferta e honrar aquele que te escolheu antes da fundação do mundo para ser dele. Durante o louvor, os que estão presentes podemos trazer nossas ofertas. Nossas vidas, te entrego meu amor eterno e os sonhos que quero alcançar. Te darei o melhor da minha vida, te darei o melhor cada dia, e será muito mais que uma canção. A obediência é a minha melhor adoração. Te darei o melhor de mim. E Pai amado, te darei o melhor. Estamos dando o melhor de nós. Primeiramente, os nossos corações temos que te dar o melhor. Não te servir somente no domingo, mas todos os dias da semana. E não ofertar daquilo que nos sobra, daquilo que não faz falta, mas colocar o Senhor no nosso orçamento. Dizer que o Senhor é prioridade, que pela fé nós cremos que abençoando, que ofertando e dizimando, haverá bênção, haverá a tua boa mão. E se ainda assim, com tudo isso, alguns passam lutas e dificuldades financeiras, com certeza nós sabemos que estamos debaixo da tua graça. Estamos enfrentando lutas, mas sabendo que o Senhor está olhando por nós. Que qualquer luta não é um castigo, não é um por acaso, mas faz parte do teu plano. E então haja provisão, haja motivação, haja convicção de que estamos fazendo a tua vontade. E o Senhor olha por nós e há de prosperar, há de mudar esta rotina, há de mudar a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Abençoamos os dizimistas, abençoamos os ofertantes, abençoamos todos aqueles que trouxeram a sua oferta no altar, a você que está fazendo a transferência bancária, e o fará assim que possível, já está em seu coração, haja a bênção, a provisão e o cuidado do Senhor sobre você, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus, amém, glória a Deus.
Às vezes quando saio para fazer um esporte, correr na rua, ponho o celular no bolso, fone de ouvido e saio para correr. Aí eu vou ouvindo a pregação e às vezes chega um momento que o pregador ali, às vezes o pastor Issan fala, aplaude o Senhor Jesus. Eu estou correndo ali, cansado, mas estou no entendimento. E aí no meio da rua eu aplaudo mesmo. E às vezes eu percebo que alguém para, olha assim, está correndo e aplaudindo ao mesmo tempo. Eu estou no espírito, eu estou no entendimento, numa comunhão com Deus e não devo satisfação para ninguém. É como se eu estivesse ali participando. Então se você pode ir na sua casa agora, você dê esse aplauso. Talvez alguém estranha, você com o celularzinho na mão, de repente aplaude, mas faz parte, faz parte. Glória a Deus. Nós estamos sendo breves na nossa transmissão do nosso culto. Temos começado às 10 horas, temos ido até 11h15. Tem sido um horário breve para também mostrar o nosso entendimento da necessidade de cuidar da nossa saúde, da sua saúde, para que não sejamos agentes de transmissão, não colaboremos com isso. Temos ouvido boas notícias de que muitos estão sendo vacinados, de que tem parado de subir o número, mas também eu vi uma reportagem, uma propaganda bem interessante, que fazia essa comparação com para que a pandemia acabe. Pandemia é porque é no mundo inteiro. No Brasil é uma epidemia. Então nós falamos de epidemia no Brasil e pandemia no mundo. Mas para que no Brasil acabe, você também tem que acabar com alguns hábitos que contribuem, como às vezes o não usar máscara, ou não lavar as mãos, ou continuar participando de festas, de aglomerações. Isso sim deve ser reconhecido e valorizado. Mas dizer assim, para a pandemia acabar, você também tem que acabar com alguns hábitos. E faz sentido. Então, tem que haver uma conscientização. E creio que isso está aos poucos, parece que lentamente, mas tem acontecido. Agora, quais os efeitos que isso pode estar causando dentro de você? Quando a gente para e pensa, e ouve até reportagens sobre as consequências do isolamento. Não é aula de ciência, nem de biologia, nem de epidemiologia, é o ensinamento de Bíblia. Mas nós estamos vendo como que a palavra de Deus trabalha dentro das necessidades do homem, dentro das necessidades do ser humano. Como que ela contribui, não somente para nós esperarmos o dia que subiremos ao céu e teremos sua glória, mas como podemos enfrentar os problemas, as lutas nos dias de hoje. Falei a semana passada que somos cidadãos de 2 reinos. A pastora Fernanda tem dupla nacionalidade, tripla, né? Assim dizendo. Ela tem nacionalidade brasileira porque nasceu aqui e fez a documentação e conseguiu também a nacionalidade portuguesa. Ela tem 2 passaportes. Ela pode entrar lá na União Europeia, circular para qualquer lado e ser tratada como uma cidadã. Nunca foi para lá já, mas entrou lá com o RG dela, nem usou passaporte português. Tem orgulho da pátria que ela nasceu e não fez questão de circular dessa maneira. Mas assim, então, você pode adquirir uma outra cidadania, até por morar naquele país durante muitos anos e se tornar alguém que o país diz, olha, queremos que você more conosco, e dão para ele a cidadania. Mas existe uma outra que é a cidadania celestial. Nós podemos passar a ser cidadãos do céu. Ali é a sua pátria. Imagine um casal de brasileiros que vai para o Japão, e lá a mulher tem um filho, o casal tem um filho, e eles assim começam a dizer, olha, você vive no Japão, mas você é brasileiro, você vai ter uma nacionalidade brasileira, porque nós, seus pais, somos brasileiros, mas você vai ganhar uma nacionalidade japonesa, porque nasceu aqui no Japão. Então nós nascemos aqui nessa terra, mas temos uma nacionalidade celestial. E nós vivemos então com a cabeça vivemos em 2 mundos. Tanto o mundo físico, que você se sujeita às leis brasileiras, como você também tem que se sujeitar às leis do reino dos céus.
E esse é um reino espiritual que tem poder para mudar situações e circunstâncias neste reino que nós vivemos. Por mais que você ouça notícias que dizem que a pandemia está descontrolada, que a epidemia tem crescido no Brasil, eu ainda creio que as orações dos crentes, a oração daquele que crê, freou, segurou aquilo que poderia ter sido uma catástrofe. Não estou desprezando todo o trabalho médico, todo o trabalho científico, mas estou dizendo que há uma oração para abençoar os médicos, uma oração para abençoar todos aqueles que trabalham nessa área. E eu creio que tem havido resultados. Talvez você não vá descobrir, ou nós não vamos descobrir, que aquele que criou a vacina teve uma iluminação de Deus. Ele não precisa dizer, olha, o dia que eu criei essa vacina, eu tive uma visão, tive uma iluminação. Não, mas toda sabedoria vem de Deus. O homem, ainda que ele tenha que ter estudado anos de faculdade, mais anos de mestrado, de pós-graduação, se tornou um PhD em epidemiologia e descobriu a vacina, Deus deu sabedoria para ele chegar naquele ponto. E talvez ainda que ele não saiba dizer, Deus me ajudou, Deus me iluminou, Deus está presente. E as orações da igreja, tuas orações, têm abençoado este país. Mas e quantas orações eu fiz por esse ou por aquele que terminou em óbito? Que Deus não curou, Deus não salvou. Quantas outras situações na vida vinham acontecendo da mesma maneira? Que aquela pessoa tinha o seu dia determinado por Deus. Nós não sabemos, então nos cabe orar, nos cabe interceder e clamar, e buscar fortemente ao Senhor, mas se nos planos dele tiver fazer a vontade, que aquele seja o dia, será o dia. E como eu não sei se é ou não é, me cabe orar, me cabe interceder, me cabe fazer o meu melhor para ajudar aquela vida. Então assim estamos fazendo. Agora, quais os efeitos então que essa epidemia tem feito na sua vida física e na sua vida espiritual? Fisicamente, alguns estão com insônia, estão estressados, estão pensando às vezes em tirar a própria vida. Mas e espiritualmente, o que isso tem feito no seu coração, na sua fé? Tem feito você duvidar de que Deus tem ouvido as suas orações? Tem feito você duvidar de que é possível Deus intervir na situação da história? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Isaías. Vamos ao capítulo 50 de Isaías. E eu quero deixar esse versículo para dizer o que fazer quando apagamos a luz. Isaías 50. O que você faz quando acaba a luz da sua casa? O que você faz quando está no escuro? Fica quieto até a luz voltar porque você não sabe nem onde está? Isaías capítulo 50. Já achou aí? Bom, se você está em casa agora, você está conectado no teu celular, acompanhando a transmissão. Muito bom. Se você tem uma Smart TV, quem sabe você usou o seu Chromecast e transferiu para a televisão, ou foi automático, a televisão já reconheceu, e você pode usar o celular para fazer a leitura, mas não perca o costume, na verdade deve ser o seu primeiro costume, aprender a ter a amada e sagrada palavra de Deus em suas mãos e aprender a folhear e buscar nela. Então diz assim Isaías capítulo 50, versículo 10: Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo, quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Vou ler a segunda parte. Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Vamos orar? Pai Santo, Pai amado, oramos agora pela Tua palavra, para que ela seja transmitida e entre em nossos corações e recebamos com alegria, e ela nos transforme, nos regenere, nos ensine a Te amar, nos ensine a confiar, em nome de Jesus. Amém.
Então, quando Deus escreve, manda Isaías escrever isso, Ele está dizendo: haverá momento na sua vida, haverá momento em minha vida, como já houveram muitos, em que você se sente em trevas. Você não sabe se vai para a direita ou vai para a esquerda, se para frente tem um buraco ou não. Ou seja, são momentos da nossa vida que você não sabe se amanhã vai entrar o dinheiro que você precisa, se amanhã você vai ficar doente ou vai se curar amanhã, quanto tempo vai durar aquela situação. São situações de trevas, são situações que você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe se haverá perdão, se haverá reconciliação num relacionamento. Então você tem que fazer o quê? Segundo a palavra do Senhor, quando não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor. E a segunda atitude, firme-se sobre o seu Deus. Confiar no nome do Senhor é confiar totalmente no Senhor. Ou quando você ouve um nome conhecido, você sente o que aquela pessoa representa para você. Você então confiar no nome do Senhor é saber tudo que Deus é, Deus pode, Deus faz. Você tem que confiar em quem Deus é. Isso vai ter que trazer para você segurança na hora das trevas, na hora da dificuldade. Eu lembro de pequeno que eu achava que só meu pai sabia dirigir o carro. Então ele sempre andava de carro para lá e para cá, meu pai dirigindo. Um dia meu pai foi de passageiro. Fomos juntos, ele falou: senta aí atrás, eu sentei no banco de trás, e pela primeira vez eu lembro de ver meu pai sentar no banco do passageiro, e eu depois parei para pensar: será que aquele homem também sabe dirigir? O meu pai vai ensinar para ele alguma coisa? E eu só sentia segurança quando via meu pai no controle dirigindo o carro. Aí eu fui descobrindo, talvez tivesse 3, 4 anos de idade, ficou na minha mente essa lembrança. Eu fui aprendendo que outras pessoas também dirigem, mas o meu pai trazia segurança. Assim também, confie no nome do Senhor, confie que Ele sabe essa situação. É como uma ilustração de um barco que estava no meio de uma tempestade, e a criança brincando ali num cantinho, e alguém chegou e perguntou: você não tem medo dessa tempestade? Eu falei assim: não, porque quem pilota o barco é o meu pai. Talvez fosse perigoso mesmo, mas ela sempre imaginou: meu pai está no controle, meu pai pode fazer alguma coisa. Assim, creia que teu pai está no controle desta epidemia. E por que ele não acaba de uma vez? É um mistério. Porque perguntar assim: quando você tem um bolo no forno, e ele está gostoso, cheirando gostoso, por que a mãe não tira logo, assim que ele está cheirando bom, não tira logo do forno e serve para a gente? Porque ela sabe o tempo em que ele não somente vai estar bonito, cheiroso, mas vai estar gostoso. Tirar do forno antes da hora é talvez bonito, cheiroso, mas não vai ficar gostoso. Assim, Deus sabe a hora de tirar um problema, de suspender uma dificuldade na nossa vida. Então confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Firmar-se sobre o seu Deus é você, de alguma maneira, segurar nele, e ainda que você não esteja enxergando, vai confiando que ele vai guiar você para o caminho certo. Vai desviar o teu pé em pedra, de qualquer pedra, de qualquer tropeço. Mas eu li inclusive numa reportagem aqui num site, marquei o nome dele aqui, o nome do site aqui é saudeemdebate.com.br, e aí tem a reportagem de um médico falando sobre os efeitos da epidemia ou do isolamento sobre as pessoas. O efeito físico, biológico, o quanto que isso altera a noção de tempo, manhã, tarde e noite, começa a mudar as rotinas, altera o sono das pessoas, além de altera a maneira como a pessoa consegue usar o tempo da noite para descansar. Então ela acorda já mais cansada, acorda preocupada, passa mais um dia tenso, na próxima noite não dorme direito, no terceiro dia vai piorando.
E isso vai causando estresse, vai causando irritação. Da irritação gera problemas familiares. Isso são situações do isolamento, da quebra de rotinas. Quando a gente tem que fazer o que não fazia antes, quando a gente passa a ter que fazer algumas coisas que não fazia antes. Então é interessante que esse versículo fala como nós estivéssemos em trevas. Nós somos acostumados a viver na luz, e nas trevas muda o nosso entendimento. E o que fazer nesta hora? O que fazer nessa hora, quando os nossos hábitos são mudados? Existem hábitos. Para criar um hábito, é necessário repetir aquela atitude várias vezes, talvez 21 vezes, depende da dificuldade. Pessoa que nunca fez uma dieta alimentar, se manter por 21 dias numa nova dieta, se ela conseguir, o 22º provavelmente vai ser instantâneo, vai ser automático. Mas é muito mais difícil, às vezes, mudar o hábito de um pensamento, de um comportamento, de uma atitude. Aquela pessoa que sempre responde com ímpeto, com raiva, de repente ela aprender a responder com mansidão, com controle, talvez precise praticar aquilo por 21 vezes. Então, se você for ofendido e reage com violência, e tentar as próximas 21 vezes que você for ofendido, e você tentar reagir com mais calma, provavelmente na 22 você vai ser natural. E assim Deus vai mudando os nossos hábitos. Nossos hábitos podem ser mudados. E depende um pouco de nós também querer mudar os nossos hábitos. Mas eu vejo que com toda esta situação de isolamento que fomos todos nós colocados, muitos hábitos nossos foram mudados à força, uns para bem, outros para mal. Alguns conseguiram estar mais próximo de seus filhos, conseguiram mais tempo para ler a Bíblia, conseguiram mais tempo para orar, e isso os tem sustentado a passar por esse tempo. Mas outros que se afastaram de Deus, se esfriaram, se desconectaram, estão sofrendo. Então, há isolamentos e solidão que Deus permite. Outros que nós mesmos buscamos, como um tempo de jejum, de oração, nós nos isolamos, desligamos redes sociais, não assistimos ou vemos menos televisão, filmes, e nos dedicamos mais a um isolamento voluntário. Mas o isolamento imposto vai precisar que você se firme no seu Deus. Confie nele, para que você passe por esse isolamento que foi imposto. Agora, quando vemos que esse isolamento que foi imposto não vem de hoje, nos tempos bíblicos nós já vemos servos de Deus sendo submetidos e colocados em momentos onde eles se isolaram, e isso trouxe prejuízo. Veja comigo no livro de João, capítulo 16, versículo 31. João 16, Evangelho de João, capítulo 16, no versículo 31. João 16, 31 e 32. Vamos lá? Diz assim: eis que vem a hora e já é chegada. Versículo 31. Respondeu-lhe Jesus, dizendo: credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada a hora em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Sereis dispersos, cada um para a sua casa, mas não estou só, porque o Pai está comigo. O que ele estava dizendo? Que viriam momentos em que haveria uma perseguição, em que os seus discípulos teriam que se isolar, mas por medo do castigo, por medo da disciplina, eles estariam se escondendo. E Jesus disse: eu ficarei sozinho. Jesus disse: mas estar sozinho não me deixará com medo, porque o Pai está comigo. A força, a confiança que Jesus tinha era a presença do Pai. E a presença do Pai é aquilo que também vai te fortalecer na hora da solidão, do isolamento.
em que você, querendo, não possa estar com os teus irmãos? Logo em seguida aconteceu de verdade o que Jesus havia profetizado. Isso aqui é uma profecia de Jesus. Vocês vão me deixar sozinhos. Não é como alguns dizem, Jesus jogou palavra de peso. Não espiritualize as coisas. Jesus está contando, está ensinando, está profetizando que o coração do humano entraria com tanto medo que o abandonaria. Não é palavra de peso. Mas nós vemos aqui no capítulo 18, virem umas 2 páginas para frente, no versículo 6, 18, 6, Jesus está no monte orando com os seus discípulos. Os discípulos nem estavam tão orando, estavam mais dormindo do que orando. Veio um grupo de pessoas, liderados por Judas, para prender Jesus. E Jesus sabia que vieram prendê-lo. Jesus tomou a iniciativa e foi lá e falou: pois não? O que vocês desejam? Vieram participar da reunião de oração. Na verdade, Jesus sabia que tinham vindo prendê-lo. E quando Jesus perguntou: quem vocês procuram? Falaram: a Jesus. E Jesus disse: sou eu. Versículo 6. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: já vos declarei que sou eu. Se a mim, pois, que me buscais, deixai a estes ir, para que se cumpra a palavra, que não perdi nenhum dos que me deste. E em seguida, acontece que Pedro puxa a espada, corta a orelha do soldado. Versículo 11, mas Jesus disse a Pedro: mete a espada de volta na bainha. E em seguida todos abandonam a Jesus. Então, quando Jesus diz sou eu, se Jesus não quisesse ser crucificado, não quisesse ser preso, não estavam reconhecendo que era Jesus. Eles: olha, ele estava aqui agora há pouco, foi embora. Mas ele falou: não, sou eu. E eles não acreditaram: sou eu, já te falei, pode me prender. Mas aí ele disse: mas não prenda eles. E eles fugiram e Jesus ficou só e foi levado. Pedro de longe seguia Jesus, acompanhando o que estava acontecendo com Jesus, até que você conhece a parte onde ele é interrogado, dizendo: você não é um dos seguidores do mestre? E ele fala: não me confunda. Ele se isolou de novo, perdeu aquela comunhão necessária, não teve coragem de crer que o Senhor o guardaria e o protegeria. Existem situações pelas leis que temos sofrido, que têm procurado nos isolar. Há isolamento necessário para segurar, mas muitos, eu creio, que percebem que esse isolamento também causa um enfraquecimento da comunhão entre os cristãos. E o enfraquecimento entre os cristãos é uma estratégia para dissipar, como que para jogar água no leite. Se você pegar um pouco de leite num copo e completar aquele copo com água, aquele copo completa com água, o que tem ali? Leite ou água? Tem leite com água. Quanto mais você puser água, ainda contém leite, mas chega uma hora que você nunca mais vai poder dizer que é leite com água. É água com um pouco de leite. E quanto mais você põe leite, nem se percebe a presença, põe mais água, nem se percebe a presença do leite. Assim, esse período em que nos forçam a nos manter isolados, alguns acreditam que esse isolamento é benéfico e se isolam mais do que é necessário, e começa a gerar em seu coração um esfriamento, começa a gerar no seu coração um comodismo, começa a gerar no seu coração um sentimento de que tá confortável, tá bom o culto pela internet, tá bom assistir à distância, mas se não é por motivos de saúde, ou de impossibilidade de horário por algum motivo, até de trabalho, teu lugar é na casa do Senhor. Não acredite que somente ouvir a palavra vai produzir o mesmo do que também produz a comunhão. Porque quando Deus nos ensinou a estarmos reunidos e congregados, é porque Ele sabia que a congregação, que a união, fortalece a tua vida.
que quando oramos, e ele falou, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Há a necessidade de um toque, há a necessidade de uma proximidade. Há orações que Jesus fez e curou com o toque, outras somente declarando, mas a ordem que ele disse para os seus discípulos é: tenham contato com as pessoas. Vão e toquem os enfermos e declarem cura e nova vida. Então, cuidado com o quanto o isolamento está esfriando a sua vida. O quanto está parecendo bom, confortável e gostoso, porém não está sendo eficiente, não está sendo produtivo, não está te fortalecendo na sua fé. Assim a gente acaba perdendo o preparo físico. Quantos que praticavam um esporte, fechou a academia. E aí ele não vai mais para a academia. E aí não pode, vai lá, está fechada. Não posso ir porque está fechada. E aquele preparo físico que ela tinha, aquela saúde, aquela força muscular, vai se diminuindo, vai diminuindo. Eu só volto quando abrir. E não sai para fazer uma caminhada na rua, não pega um saco de arroz e faz um pouquinho de exercício em casa. Mas qual é a consequência? A culpa é da academia? Não. A culpa é de que falta motivação, falta desejo, falta vontade de querer manter aquilo que você com dificuldade conquistou. Assim também, quando querem nos isolar, você vai perdendo aquela fé, vai perdendo aquela comunhão, começa a assistir uma pregação aqui, outra ali, vendo aquele que fala aquilo que você quer ouvir, até que profetizem alguma coisa, você, agora Deus falou comigo, porque falou o que você queria ouvir. Quando nós estamos aqui buscando o Senhor, estamos querendo abençoar a tua vida. Houveram homens na Bíblia que passaram momentos de isolamento. Abraão, quando Deus falou para ele, sai da tua terra, da tua família e vai para a terra que eu vou te mostrar, ele caminhou um tempo isolado, não tinha ninguém que ele conhecia, sua família ficou para trás, todo mundo que ele conhecia eram estrangeiros, enfrentou muitas resistências de pessoas que não queriam deixar ele passar por um certo caminho. Chegou a hora da fome, ele chegou a pedir ajuda para o faraó, chegou a mentir dizendo que a esposa era apenas a irmã. Veja como o tempo do isolamento vai mexer com a cabeça das pessoas. Outros que passaram por um tempo de isolamento, Jó foi isolado, perdeu os filhos, perdeu a riqueza, perdeu a honra, perdeu os amigos, perdeu a saúde. E no meio do seu isolamento ele começou a duvidar, será que Deus me ama? Será que Deus me quer? Será que Ele ouve a minha oração? Ele disse, eu não tenho resposta, ainda que Ele me mate, nele confiarei, mas eu estou perdido. Eu não tenho resposta para tanto problema. Nós encontramos lá no livro de Daniel, aqueles 3 jovens, o Sadraque, o Mesaque e o Abdenego, que tiveram que remar contra a correnteza. Eram 3 jovens tementes a Deus, vivendo dentro de um país onde não temiam a Deus. E eles foram obrigados a se ajoelhar diante de uma estátua do próprio rei, e disseram, não o faremos, e o rei se enfureceu e disse, se vocês não o fizerem, sabem que eu posso matá-los? E a resposta deles foi, sabemos, mas ainda que você nos mate, nós preferimos obedecer o nosso Deus. Eles estavam ali totalmente segregados, isolados, não tinham ninguém mais que compartilhasse da sua fé, mas continuaram firmes e perseverantes no Senhor, e Deus os honrou. Foram jogados ali na fornalha de fogo, e o rei olha de longe e vê, não foram 3 que nós jogamos, e como eu vejo um quarto que brilha mais do que o fogo. Eles foram isolados literalmente de todos, jogados no fogo, mas na hora do fogo, quem apareceu? O Pai estava presente com eles ali. Então, como nós lemos, na hora das trevas, firme-se no seu Deus, confie totalmente no seu Deus. Se está sentindo trevas nesse isolamento, firme-se no seu Deus. E eles foram salvos daquela fornalha, e o nome do Senhor foi glorificado. Em alguns meses, logo depois, Daniel, que era também o 4º jovem, que também vivia na mesma cidade, ele também foi proibido de orar. Disseram, você não pode mais orar, se você orar, você vai ser castigado. E diz a Bíblia lá no livro de Daniel, lá no capítulo 6, que Daniel, na hora da oração,
foi para o seu quarto, ainda abriu a janela, não orou escondido, e foi visto pelas pessoas na janela orando a Deus. E logo veio o correio dizendo: rei, encontramos um homem que está fazendo orações e está pedindo ao seu Deus e não a ti. E o rei disse: então vamos matá-lo. E quando o rei viu que era Daniel, até se entristeceu, porque gostava de Daniel. E o castigo era ser jogado na cova dos leões. E Daniel foi jogado na cova dos leões, dizendo: se o meu Deus achar misericórdia, achar graça em mim, ele terá misericórdia. E pela manhã o rei viu que Daniel ainda estava vivo, os leões não o devoraram, e orou, o próprio rei declarou e elogiou a Deus, dizendo: bendito seja o teu Deus, Daniel, que te guardou nessa cova dos leões e não permitiu que você fosse devorado. E Daniel disse: Deus enviou o seu anjo e ficou ao meu lado e fechou a boca do leão. Quando há trevas, o Senhor envia seu anjo. Se você se sente em trevas, permaneça firme, pois o Senhor enviará uma solução, enviará a certeza de que você não está só, enviará a sua provisão, mas firme-se no seu Deus. Não busque ler gibi do tio Patinhas, não busque ver filmes em internet. Firme-se no seu Deus. É essa palavra que vai sustentar o teu coração e a tua vida. Paulo foi para a cadeia lá em Atos capítulo 16 e foi isolado também. Paulo foi isolado no mais profundo da cadeia. Foi acorrentado de pés e mãos a um tronco. Pés e mãos a um tronco, mas a boca estava aberta, estava livre, e ele começou a cantar altos louvores a Deus. E acho que ele escolheu um louvor que podia aproveitar para evangelizar, e ele cantava louvores glorificando a Deus, e os presos o ouviam, o carcereiro o ouvia, de tal maneira que quando veio o terremoto, o carcereiro disse: que farei para ser salvo? Ou seja, ele entendeu que a solução estava na mensagem que Paulo pregava. Então, mesmo isolado, Paulo continuou pregando a palavra. Você se isola em casa, mas prega a palavra? Você se isola em casa, mas sabe usar a internet para transmitir mensagens? Sabe ligar para as pessoas? Se você precisa de ajuda, sabe pedir ajuda? Então não se isole. Já basta o mal que querem fazer, a pressão, já basta a epidemia, já basta algumas leis que a gente acha desnecessárias, que proíbem a reunião nas igrejas com um limite de 25%, agora foi permitido, mas permite o uso no comércio, permite ônibus lotado. Algumas coisas que não fazem sentido e só nos deixam a conclusão de que querem te isolar, porque sabem que você sozinho, você pode enfraquecer. Sem o olho, o cuidado de um pastor pela tua vida, você pode enfraquecer. Mas Paulo então reagiu, se fortaleceu. Mais adiante, no final da sua vida, aqui eu vou terminando, onde Paulo disse assim que, em 2 Timóteo capítulo 4, no final da vida, Paulo já uma pessoa idosa, Paulo estava na cadeia, e não reclamando, mas contando, em 2 Timóteo 4:8, leia comigo aqui, 2 Timóteo 4, versículo 8, aqui 2 Timóteo 4, versículo 8, Paulo diz assim: já agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a minha vida. Aqui ele fala coroa da justiça, é uma palavra bonita para dizer, logo eu serei condenado à morte, vou morrer em pouco tempo, mas creio que irei para o céu e estarei com o Senhor. Paulo escreve para Timóteo dizendo assim no versículo 9, vem ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Esse Demas era um amigo de Paulo, mas amou mais o presente século, ou seja, Demas se desviou da palavra e amou mais
a vida e os prazeres do mundo. Achou desperdício de tempo ficar na igreja, ficar evangelizando, ficar ao lado de Paulo. Mas amou mais o presente século e me abandonou. Paulo ficou sozinho. Crescente, colega de Paulo de pregação, foi para a Galácia. Tito, outro colega de Paulo, foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Então mais 2 colegas de Paulo, que faziam companhia, também o deixaram sozinho. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois para mim é muito útil no ministério. Paulo, por mais que escreveu, precisava de ajuda. Marcos era útil para o ministério de Paulo. Você é útil para o ministério na igreja. Cada dia que você deixa de fazer o teu ministério na igreja, alguém está deixando de ser abençoado. A começar pelo seu sorriso, a começar pelo seu coração amável, em dar boas-vindas, em prestar um serviço, seja no louvor, seja na recepção na porta, seja no cuidado com as crianças, seja na parte técnica da transmissão. Cada vez que você deixa de fazer a função que o Senhor te mandou fazer, você está deixando de abençoar alguém. É como se eu desse e vejo alguém necessitado, eu digo, leva um prato de comida para ele, olha esse sanduíche, dá lá para ele. E você come o sanduíche e não dá para a pessoa. Isso é aquele obreiro, aquela obreira, que deixa de fazer a obra que o Senhor lhe encomendou na casa, para fazer qualquer outra coisa que o Senhor não lhe mandou fazer. Ah, mas é ordem do governo, é pandemia, e a ordem do Senhor que disse, vem para a minha casa e faz a minha obra. Qual vale mais, a ordem do governador ou a ordem de Deus? Então olhe bem, Paulo está dizendo, para mim, Marcos é muito útil. Você é muito útil para mim. Você também abençoa a obra de Deus. Você também abençoa o trabalhar na casa do Senhor. Mais gente abandonou Paulo aqui. Diz aqui, versículo 12, quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, outro amigo de Paulo, mas está longe. Também os livros, versículo 14, Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Guarda-te também dele. Lá no começo ele falou do tal do Demas, que amou o presente século e foi para o mundo. Mudou de igreja. Foi para uma igreja que permitia ele fazer o que ele queria, que não pegasse no pé dele. Esse outro aqui, o Alexandre, não somente saiu ao lado de Paulo, mas se tornou um inimigo, um blasfemador. E Paulo diz assim, que o diabo o castigue. Entreguei-o nas mãos de Satanás para que aprenda a não blasfemar. Paulo diz, olha, que agora daqui para frente não vou mais orar por você. Você está rebelde, que o diabo te castigue. Não é que Deus te castigue, é que o diabo te castigue. Abandonou o evangelho, abandonou a palavra. Será que existem entre nós pessoas que amaram mais o mundo? E deixaram o evangelho para amar mais o mundo? Será que existem alguns que, além de não participarem, ainda usam a sua boca para criticar? Aquilo que nunca fizeram, ainda criticam aquele que está fazendo? Como Alexandre o fez? E por último ele termina, na minha defesa, versículo 16, ninguém ficou a meu favor, antes todos me abandonaram. Ninguém quis ficar de testemunha. Já teve alguma situação trabalhista que você precisava de uma testemunha e nenhum dos teus colegas quis ficar de testemunha? Todo mundo viu o que aconteceu, mas ninguém quer arriscar o emprego sendo a favor de você. Paulo está dizendo, ninguém teve coragem de ir lá na hora da audiência dizer, ô juiz, é mentira, esse cara é bom, boa gente, ele me curou, ele me aconselhou, ele me ajudou. Ninguém teve coragem de ficar ali junto com Paulo. Então eu te convido, vá, reaqueça seu coração. Ore ao Senhor dizendo, Pai, se por algum motivo eu esfriei, parei de orar, se por algum motivo, além de esfriar, ainda até comecei a reclamar e acusar aqueles que estavam fazendo, se eu deixei de ajudar naquilo que eu ajudava e alguma coisa ficou por fazer, se pessoas eram abençoadas pelo que eu fazia e deixaram de ser abençoadas, olha eu aqui, Senhor, estou de volta,
me comprometo contigo, com a tua obra e com a tua palavra, no nome de Jesus. Faça comigo essa oração. Vamos cantar, vamos adorar ao Senhor, vamos declarar que Ele é na nossa vida. Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão segura nas mãos do Senhor. me traz à tona pra respirar. Ele te traz à tona para respirar. Me faz andar sobre as águas. Sim, Senhor, vamos caminhar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Cante aleluias ao Senhor. Aleluia, Senhor. Te glorificamos, ó Deus. Queremos abençoar cada um dos irmãos, tanto os que estão presentes como aqueles que estão online. Estamos orando e abençoando você que está conectado conosco pelo YouTube ou pelo Facebook. Estamos declarando a mão do Senhor. Vejo aqui a irmã Luísa Edith, presente, conectada conosco, assistindo o culto. Glória a Deus pela sua vida. Irmã Luísa, que o Senhor te abençoe, te tirou daquele 3 meses de hospital, está se recuperando agora em casa, e que nesse tempo as suas forças sejam totalmente recuperadas, nenhuma sequela fique no seu corpo. Receba agora a visitação do Espírito Santo, fortalecendo o seu coração e a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Abençoamos você que está conectado conosco também pelo Facebook. Declaramos que a unção, a graça do Senhor vem sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Quando você dá um like, ou quando põe o coração, ou escreve uma frase, aparece aqui. Quando você escreve um comentário, eu posso ler o seu nome, como Elisângela, Tamires, o Felipe, estão conectados aqui, e outras pessoas que, por não colocar comentário, não dá para dar uma palavra para você. Mas que o Senhor te abençoe e te guarde. Põe a mão no teu coração, diga: Senhor, eu estou de volta, conta comigo, Pai, meu coração é teu, conta comigo, pois quero ajudar na tua casa, quero ajudar na sua obra. Se médicos e enfermeiros não deixaram de ajudar aquele que precisa, eu que tenho a tua palavra em meu coração e em minha vida, não deixarei também de ajudar aquele que precisa. Pois um dá o trabalho, o cuidado físico, e o Senhor colocou em minha boca o poder espiritual de curar, libertar e trazer nova vida. Em nome do Senhor Jesus. Como cantávamos agora, que o Senhor nos levanta para não submergir na água. Estende suas mãos e segura nas mãos do Senhor, dizendo: Pai, assim como Pedro segurou em tuas mãos e o Senhor o tirou daquelas águas, também seguro em tuas mãos. Me sustém, Senhor, nas minhas finanças, na minha vida emocional, espiritual, na minha dúvida. Me ajuda, Senhor, a continuar crendo, a continuar declarando
que tu és tudo em minha vida. Segura em tuas mãos e por nada soltarei. E para terminar, faz aquele gesto do abraço no amado Espírito Santo, dizendo: eu te abraço, Espírito Santo, preciso da tua companhia, do teu abraço, do teu calor, da tua proteção, hoje e sempre na minha vida. Amém. Graças a Deus. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, e a preciosa comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que o Senhor abençoe o teu levantar, o teu dia e o teu deitar. Que a mão do Senhor seja sobre a tua vida e com todo aquele que crê no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Eu vou perguntar e você completa o versículo que diz assim: agindo eu, quem impedirá? E por todas estas coisas somos mais que vencedores, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus te abençoe. Semana que vem é dia de Santa Ceia. Estaremos com a mesa da Santa Ceia aqui. Em nome de Jesus te esperamos.